Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos novamente no grupo de amigos online e hoje nós vamos estar concluindo uma série de estudos que a gente veio desenvolvendo até aqui, né? E a partir da semana que vem a gente vai estar entrando numa outra série. A temática que a gente veio desenvolvendo até aqui é um discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa. Nós estamos focando nessa temática maior. E quando a gente fala de um discípulo por inteiro, é um discípulo que não está dividido. Todas as áreas da sua vida, Deus está trabalhando. E o compromisso que ele tem com o Senhor, que voluntariamente ele se propõe a seguir a Cristo, é um compromisso que se expressa como estilo de vida. É a maneira dele ser, em qualquer lugar, em qualquer situação, em todo o tempo, full time, ele é um discípulo de Cristo e o propósito da vida dele é servir a Cristo, influenciando ambientes, realidades e pessoas, no tempo da sua oportunidade, que é o tempo da sua existência. Esse tempo da minha oportunidade ou da minha existência, eu costumo chamar de mordomia. É aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, não é? E isso tem um prazo de validade, um tempo de validade, para que eu produza frutos que permaneçam para a glória de Deus. Uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui: eu fui salvo para crescer, eu fui salvo, resgatado do reino das trevas para amadurecer, porque é através da minha santificação, do meu crescimento, é que eu vou produzir ainda mais frutos que permanecem para a glória de Deus. A gente sabe, a gente tem consciência que somos vasos de barro, mas a excelência do poder que opera em nós e através de nós é a excelência do poder do Espírito Santo. Então, não há mérito em mim servir a Cristo, porque é a graça que me leva. É como se eu estivesse navegando pelo oceano do Espírito, produzindo frutos para a glória de Deus. E eu faço isso conscientemente, voluntariamente, com submissão, com o coração aberto, para que o Espírito Santo possa me usar aqui na terra no tempo da minha oportunidade. E esse primeiro módulo que a gente está encerrando hoje, nessa temática maior, o discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, nós vimos a questão do caráter do discípulo. É a base, ok? E caráter, quando nós falamos de caráter, nós falamos de estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que eu sou, né? O tempo todo, é a minha maneira de ser. E Cristo entrou na minha vida para mudar o meu estilo de vida. Isso a gente chama de mudança, de transformação, né? E dentro do assunto caráter, a gente desenvolveu vários itens que são características ou aspectos que formam esse caráter que Deus deseja produzir em nós. E esses aspectos eu costumo chamar de virtudes, as virtudes que o Espírito Santo está trabalhando no sentido de produzir essas virtudes na minha vida. E nós vimos a primeira como sendo a virtude da perseverança, a virtude da fidelidade, a questão do compromisso. E quando a gente estudou o assunto do compromisso, a gente viu 3 aspectos: responsabilidade, determinação
e lealdade. Esses três aspectos fazem parte desse tema específico do compromisso. Depois a gente viu a virtude da lealdade, a gente viu também a virtude da disciplina, a virtude da paciência e também a virtude da integridade que a gente viu a semana passada. E hoje nós estamos aqui para concluir o nosso estudo. Eu quero ler algumas passagens que estão aqui na apostila e depois nós vamos fazer um breve comentário e aí a gente está encerrando a nossa live. Então, preste atenção no sentido do texto que a gente está trazendo. O primeiro texto está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, e todas elas na versão da NVT, nova versão transformadora. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Alegria por passar por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, então o sentido é provar a fé, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É uma virtude que precisa crescer na nossa vida, perseverar na presença do Senhor. E é necessário a perseverança que ela cresça, é necessário, não é opcional. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, íntegros, sem que nada lhes falte. E é nessa integridade que Deus é glorificado através da nossa vida. Ok? Esse é o primeiro texto. O segundo está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Você prestou atenção aqui na profundidade desta frase? Por meio da fé, Deus os protege. Ou seja, aonde tem incredulidade, o poder de Deus está impedido de se manifestar. Então a responsabilidade que nós temos é crer, é confiar em Deus para que a graça opere o milagre, o livramento e o resultado que nós desejamos no nosso coração. E essa preservação, essa manifestação do poder de Deus, ela está atuando continuamente até que a salvação se complete na nossa vida, através do arrebatamento da igreja para a nossa dispensação, a dispensação da igreja. Então veja a fidelidade de Deus trabalhando até que a obra da salvação se consuma, quando eu receber um corpo glorificado como o do Senhor Jesus Cristo. É o compromisso de aliança que Deus tem com a igreja. Continuando o texto, portanto, alegrem-se com isso. Olha, veja bem, no primeiro já falou com alegria, aqui novamente, alegrem-se com isso, ainda que agora, por esse tempo, nesse momento, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, mas com alegria, sabendo que Deus é poderoso, que Ele nos ama e Ele está sempre batalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. É na prova que eu vejo, que eu percebo, fica nítido que a minha fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, purificada, aperfeiçoada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, metal.
isso resultará, olha o propósito, resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, quando eu, com os meus próprios olhos, contemplar a face do meu Senhor. Isso fala do arrebatamento. Então veja que a palavra de Deus está sempre afirmando as mesmas coisas. Outro texto em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Paulo está falando a mesma coisa que o apóstolo Pedro. E a perseverança produz caráter aprovado. Então nós somos provados para que a nossa perseverança seja aperfeiçoada, e isso mostra a maturidade do nosso caráter. Isso é um fruto que é produzido por experiência, e isso é pessoal. Ok? E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa expectativa do retorno de Cristo para arrebatar a igreja. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem, essa perseverança, ela alimenta, essa perseverança que é trabalhada através da aprovação, ela alimenta a minha expectativa da volta do Senhor, da vinda do Senhor no arrebatamento. E essa esperança, essa expectativa, a bendita esperança que Paulo fala lá em Tito, ela não nos decepcionará, não seremos frustrados, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O Espírito Santo habita em nós e Ele foi dado como penhor, como garantia de que Deus vai completar a obra da redenção na minha vida e na tua vida. E por último, em Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. O padrão é Deus, e o padrão de Deus colocado na terra para os homens foi o seu Filho, Jesus Cristo. Então, olhando para Cristo, eu vejo Deus. Então, o padrão de Deus para nós é Cristo. Não é o outro, é Cristo. E o Espírito Santo foi nos dado na dispensação da igreja para trabalhar a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o objetivo de Deus para nós. Bom, para encerrar a nossa série de estudos, a primeira coisa, caráter vem de uma experiência, vem de situações pelas quais você passa e Deus trabalha esses aspectos, essas virtudes na tua vida. Não é simplesmente lendo um livro, fazendo um curso. Não, é uma experiência vivida, porque estilo de vida vem de uma experiência com Deus. Esse estilo de vida que nós estamos falando de um discípulo que segue a Cristo. Então não é nada artificial, não é mecânico, não é simplesmente um método que a gente possa usar. Não, é uma experiência minha, pessoal, íntima com Deus. E essa experiência fixada dentro de mim, como referência interna, o diabo não pode destruir. É a essência do trabalhar de Deus na nossa vida. Então, o caráter do discípulo, ele é forjado, construído, formado através de dificuldades, de provas, de desafios e situações pelas quais nós passamos. E ninguém está isento dessas coisas. Agora, onde que está a sabedoria? A diferença de um para o outro é você se alinhar com Deus na dificuldade.
Aí você sai mais rápido do deserto. Agora, se você não se alinha com Deus e fica batendo cabeça, questionando, você vai para a rebeldia, você vai para uma área cinzenta de surdez espiritual, e você não vai entender o que Deus está fazendo. E aí o tempo vai correndo e a situação vai se estendendo. Então nós temos que ser sábios para sair da maneira correta daquelas situações de desafios na nossa vida, para que a gente possa crescer rapidamente, com menos dor, com menos sofrimento. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de dor, ninguém gosta de deserto, mas a maneira como eu encaro o deserto facilita a operação da graça na minha vida. Esse é um princípio espiritual de gente madura, porque senão você acaba desanimando, retrocedendo na fé, você acaba se desviando da fé e você acaba se levantando contra Deus, se esfriando espiritualmente. Não, essa não é a maneira de nós servirmos a Cristo. Olha, o caminho é ser cheio do Espírito Santo. É a presença manifesta do Senhor Jesus Cristo na minha vida, enchendo a minha vida de unção, de graça, para que eu possa suportar os pesos que Deus coloca sobre mim, porque Ele tem algum propósito com isso. Mas eu faço isso com amor, com obediência, eu faço isso com alegria. A paz do Senhor sustenta a minha fé, a minha convicção, a minha obediência, e Deus é glorificado através do meu testemunho. Então, nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua missão, cada um enfrentando as suas próprias batalhas, não é? Mas juntos, como igreja, como comunidade, nós podemos nos ajudar uns aos outros, e isso torna o nosso caminhar bem mais fácil. Imagine você isolado, fora da comunhão, fora da igreja, sozinho. Como é que você vai fazer numa hora de dificuldade? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai trazer uma palavra de consolo, de exortação, de motivação, de admoestação, enfim, aquilo que é necessário para que você saia daquela situação? Sozinho a gente fica exposto, e isso é perigoso, porque o inimigo, ele se aproveita de todas as situações. Muito bem, mas tudo isso na nossa vida começa na cruz. Eu preciso de um encontro verdadeiro, intenso, profundo com o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, ressurreição e glorificação. É o novo nascimento que é o início, é a porta de entrada na minha vida, na minha caminhada com Deus. É como adepto frequentando uma igreja só de maneira superficial, eu nunca vou conhecer a beleza, o poder, a glória, a bondade do meu Deus. É como discípulo, porque quando eu falo de discípulo, eu falo de novo nascimento. O novo nascimento me leva para dentro do reino. O reino de Deus é um reino espiritual nessa dispensação, que é a dispensação da igreja. Então, religiosidade, ela não me ajuda, ela me atrapalha. Eu preciso de um encontro com o Senhor, eu preciso me render aos pés de Cristo, eu preciso reconhecer a minha condição de pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa da dádiva do amor de Deus na minha vida. Esse é o começo de tudo. Na minha força, na minha própria sabedoria, com os meus próprios recursos, eu não vou conseguir. Isso tem que estar claro dentro de mim, para que o inimigo não me engane com ideias atrapalhadas que me levam para longe da solução.
Porque o diabo sabe que Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Então ele, tirando a nossa vida, tirando o foco da nossa vida de Cristo, nós vamos para qualquer lugar, mas para qualquer lugar eu não encontro a solução. Eu encontro o engano, a frustração, a queda e o prejuízo. Eu tenho que voltar para Cristo. Eu tenho que voltar para Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo. Meus olhos têm que estar fixados em Cristo, porque Ele é a solução para tudo na minha vida. E isso é uma atitude que eu tenho que tomar, não é? Para que Deus possa trabalhar na minha vida. E tudo isso porque Deus quer nos usar como canais. Deus quer nos usar como discípulos que têm um propósito, que têm uma missão e têm um tempo de oportunidade para realizar e cumprir essa tarefa. E quando Deus trabalha a minha maturidade, Deus pode me levar mais longe e mais alto no ministério, na missão. Então Deus não pode usar neófitos, pessoas novas, pessoas que não têm experiência, pessoas que estão na superfície da fé. Não, nós temos que mergulhar, entrar no mundo espiritual, no mundo do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, deixar a maturidade brotar na nossa vida, para que Deus possa nos usar ainda mais. Esse é o desafio na minha vida. E nós crescemos em sabedoria, nós crescemos no conhecimento de Deus, na experiência com a graça de Deus, nós crescemos no conhecimento da intimidade do Senhor, e isso me leva para mais alto, e Deus pode derramar uma unção maior na minha vida, porque Ele sabe que pode contar comigo, porque eu sou digno de confiança. Mas você confiaria numa pessoa instável? Não dá, né? Deus também, Ele não pode confiar certas coisas do ministério para pessoas imaturas, porque vão gerar confusão, e confusão vai trazer estrago na vida das pessoas, e Deus é responsável. Para encerrar, eu quero esclarecer uma dúvida que sempre aparece. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Primeiro ponto. Então, se Deus vai me usar e eu sou imperfeito, como é que fica? Olha, Deus sabe o que pode fazer com você e através de você. Eu não posso me bloquear achando que eu sou imperfeito e que Deus não vai me usar. Isso aí é uma mentira do diabo na nossa vida. Deus usa e quer usar a todos, cada um no seu nível, cada um conforme o propósito e a sabedoria de Deus. Agora, eu não posso me acomodar na minha maturidade, no meu crescimento. Eu sou imperfeito. Eu, quando olho para a minha conversão em 1989, de lá para cá, minha vida passou por muitas situações. Eu fui confrontado em muitas situações e Deus trabalhou na minha vida. E depois de tantos anos, você acha que eu ainda estou completo, estou perfeito? Não, Deus ainda vai trabalhar muito mais. Então tenha um coração manso e humilde na presença de Deus, para crescer na graça e ser um instrumento poderoso na terra. Esse é o objetivo. Deus usa qualquer um. Não se deixe se limitar por esse tipo de questionamento, de bloqueio, porque isso é um engano do diabo. Venha como você está, mas venha de coração aberto, para Deus mudar a tua vida e te usar poderosamente. Aí sim, aonde tem arrependimento, Deus trabalha. Ok? Com isso nós encerramos esta série. Agradeço a tua fidelidade por todas essas semanas que você me acompanhou aqui nesse estudo.
Glória a Deus pela tua fidelidade, que Deus trabalhe cada vez mais esse tema na tua vida, trazendo entendimento na tua vida. E chamo a tua atenção para a próxima série que nós vamos estar iniciando a semana que vem, que é o módulo 2. E vamos continuar falando discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, mas agora nós vamos falar de outro tema: vocacionados para servir em nome de Jesus Cristo. Ok? Do autor dessa Bíblia, Charles Swindoll, que a Bíblia, a NVT, a nova versão transformadora, é um autor conhecido, respeitado, e nós vamos trazer um material muito bom. E eu conto com você, compartilhe, convide pessoas para estarem participando dessas lives do grupo de amigos online, e eu tenho certeza que isso ainda vai aprofundar ainda mais a tua fé em Jesus Cristo e o sentido do chamado de Deus para a tua vida. Ok? Um grande abraço, que você tenha uma ótima semana, e eu conto com você a semana que vem.